Maurizão Alves de Lima, estou aqui com o irmão Neutamar Costa. Nós estamos aqui para dar continuidade à explicação das questões a respeito da mensagem do profeta Jacob Philippe, né? E esta noite nós queremos abordar alguns assuntos, né? A qual um deles é o irmão Neutamar. Qual é a evidência que Jacob Philippe é um verdadeiro profeta? Então, irmão Maurizão, as pessoas fazem muito essa pergunta, né? Qual é a evidência de que Jacob Philippe é um verdadeiro profeta? Qual é a prova que nós damos para as pessoas acreditar que Jacob Philippe é um verdadeiro profeta? Bem, no livro do profeta Jacob Philippe há muitas evidências, né? Agora, a maior evidência que um profeta é verdadeiro é a sua mensagem. Ou seja, a mensagem de um profeta é o seu fruto. Então, Jesus Cristo disse que uma boa árvore produz frutos bons e uma má árvore produz frutos maus. Então, ao ler o livro do profeta, você vai ver os frutos do profeta, que são a sua mensagem. E dentro desta mensagem está contida as profecias desse profeta, os sinais que esse profeta deu à sua geração, os milagres que esse profeta operou. Então tudo isso está contido na mensagem do profeta Jacob Philippe. Então é examinando os frutos que se conhece se é uma boa ou uma má árvore. Agora, o profeta Jacob Philippe deu muitas evidências de que ele é um verdadeiro profeta de Deus hoje. Tanto a Bíblia quanto o profeta Hildebrand fala sobre ele. Por exemplo, Mateus 25:6, Apocalipse 12:14, Apocalipse 19:11-17, são profecias que a Bíblia fala sobre o ministério do profeta Jacob Philippe. E o profeta Hildebrand também falou que após ele viria uma outra mensagem, viria um outro profeta que continuaria a mensagem, e o profeta Hildebrand fala do clamor da meia-noite. Agora, no livro do profeta Jacob Philippe é que as pessoas vão encontrar todas as evidências. Por exemplo, o grande ditador da Líbia, né, Muammar Gaddafi, a sua morte foi uma profecia de Jacob Philippe. Jacob Philippe disse que até mesmo a voz de Muammar Gaddafi calaria-se para sempre, né? E isto aconteceu alguns meses depois. Então há a profecia do profeta antes da morte de Muammar Gaddafi, e aí vem depois o seu cumprimento. Também o profeta, ele profetiza fala sobre a guerra no Iraque e tantos outros acontecimentos que estão acontecendo no nosso tempo. Tudo isso está contido no livro do profeta Jacob Philippe. Agora, uma evidência muito boa para as pessoas identificar um verdadeiro e um falso profeta: um verdadeiro profeta é aquele que está sozinho contra o mundo e o mundo inteiro está contra ele. Se você vê um profeta que ele está sozinho contra o mundo e o mundo contra ele, então esta é uma evidência de que ele pode ser um verdadeiro profeta. Há aqueles que dizem que Jacob Philippe é um homem. Eu não acredito em homem. Então, se ouve muito quando nós vamos pregar a mensagem do profeta Jacob Philippe, as pessoas dizem isso, né? Jacob Philippe é um homem e eu não acredito em homens. Mas ao mesmo tempo, irmão Maurizão, eles dizem que acreditam na Bíblia. Eles carregam a Bíblia debaixo do braço, mas será que eles poderiam nos dizer que os livros que estão escritos na Bíblia foram escritos por animais? Será que essas pessoas que dizem que não acreditam em homens poderiam dizer que esses homens, a qual os seus livros estão na Bíblia, os profetas, eles eram animais? Porque até mesmo Jesus de Nazaré era um homem como eu e o irmão. Ele era 100% homem, ou seja, 100% Deus, porque era Deus encarnado na terra, mas ele era 100% homem. Ele comia como qualquer um outro homem, ele tinha sede e bebia como qualquer um outro homem, ele se vestia, ele tinha cansaço, ele suava, ele sentia tristeza, ele sentia alegria, ele chorava, como qualquer outro homem. Jesus de Nazaré ia ao banheiro como qualquer outra pessoa, tomava banho. Então Jesus de Nazaré era um homem. Aqueles que dizem que eu não acredito em homens, só acredito em Deus, eu perguntaria: você não acreditaria em Noé se você vivesse no templo de Lu? Agora, você poderia me dizer se Noé é um animal? Se você estivesse no templo do Egito, você não acreditaria em Moisés? E Moisés não era um homem? Se você estivesse no tempo de Elias,
você não deveria acreditar em Elias? As palavras de Deus não estavam com o profeta Elias e Elias também não era um homem? E se você estivesse lá com João Batista, ou com Jesus de Nazaré, ou com Paulo, todos esses não eram homens? Então as pessoas dizem, eu não creio em Caco Filipe porque ele é um homem, eu só creio em Deus. Isto é uma ignorância. Está escrito, maldito o homem que confia no homem. Sim, está escrito em Jeremias 17,5, maldito o homem que confia no homem. Como eu estava a dizer, quando Jeremias diz que maldito o homem que confia no homem, Jeremias está se referindo àqueles que confiam em um líder religioso. Se você confia num apóstolo de igreja, se você confia num pastor de igreja, se você confia num profeta de igreja de Efésios 4,11, se você confia em um imã, que é o líder religioso dos muçulmanos, se você confia num rabino, que é um líder judeu, se você confia em um homem que não é um profeta, então você está confiando no homem. Ou se você diz, bem, eu não sigo homem nenhum, mas eu sigo o meu coração. Há as pessoas que dizem que seguem o seu próprio coração. Então, em Jeremias 17,5 e Jeremias 17,1 é dito que maldito é o homem que confia no homem, que não é um profeta, e maldito o homem que confia em si mesmo, que confia no seu próprio coração. Isso é o que está escrito de Jeremias 17,1 a Jeremias 17,5. No entanto, o homem que diz isto, ele é um homem, é Jeremias. Será que Jeremias, por dizer maldito o homem que confia no homem, ele queria dizer maldito o homem que confia em Jeremias? Porque o povo deveria confiar em Jeremias para não serem deportados para a Babilônia. Então, confiando em Jeremias, estava a confiar em Deus. Confiando em Noé, estava a confiar em Deus. Confiando em Moisés, estava a confiar em Deus. Hoje, confiando em Caco Filipe, você está a confiar em Deus, porque Deus está com o seu profeta e no seu profeta, e as palavras de um profeta são as palavras de Deus. E rejeitar um profeta, desacreditar no profeta, é desacreditar em Deus. Então, quando se confia no profeta mensageiro, você está a confiar em Deus. Mas quando você confia num homem que não é um profeta, seja ele quem for sobre a terra, então você está a confiar num homem e o seu destino é o inferno. Muitos dizem que Caco Filipe não é meu profeta. Sim, se ouve muito isso também. Quando estamos a pregar que Caco Filipe é o profeta de todos os habitantes da terra, quando nós estamos a dizer nas nossas pregações, se você é católico, se você é protestante, se você é evangélico, branamista, se você é muçulmano, se você é judaico, se você é budista, não importa quem você seja, Caco Filipe é o seu profeta. As pessoas dizem, não, Caco Filipe pode ser o vosso profeta, mas ele não é meu profeta. Mas veja que isto é também uma ignorância, irmão Morizão, porque quando Deus envia um profeta para a terra, Deus não pode enviar um profeta para alguns e deixar o resto da humanidade sem profeta. Veja que quando Noé era profeta, ele era profeta de toda a terra. Agora, há aqueles que não acreditaram em Noé. Apenas 7 pessoas, dos que viviam no tempo de Noé, acreditaram em Noé. Os outros poderiam dizer, Enoque é o meu profeta. Noé não é o meu profeta. E depois eles poderiam dizer para Jesus de Nazaré, Moisés é o meu profeta, Jesus de Nazaré não é o meu profeta. Acontece que quando Deus envia um profeta, ele é o profeta de todos os habitantes da terra. Que esta pessoa concorde ou não, que ela aceite o profeta ou não, ela é livre para acreditar ou não acreditar no profeta. Mas quando Deus envia um profeta para a terra, ele é profeta de todos os habitantes da terra. É como um presidente que, quando ganha uma eleição para ser presidente de um país, esse presidente se torna presidente de toda a nação. Então, antes de um homem ganhar a presidência, há vários partidos, e cada partido lança o seu candidato. E depois, se essa eleição for para o segundo turno, como é aqui no Brasil, então vai 2 candidatos para o segundo turno. Mas quando um deles ganha, esse presidente torna-se o presidente de todos os outros grupos que eram contra ele, e o presidente de todos esses que foram contra ele no segundo turno. Ou seja, todos os brasileiros têm um presidente, que hoje chama-se Bolsonaro. Antes disso era Michel Temer. Então, quando Michel Temer assume a presidência, Michel Temer é o presidente de todos os brasileiros. Mas quando um outro presidente, que é Bolsonaro, assume, então aqueles que não votaram a favor de Bolsonaro, aqueles que votaram contra, fizeram campanha a favor ou contra, Bolsonaro é o presidente de todos os brasileiros. Assim, quando Deus envia um profeta, ele é profeta de todos os habitantes da terra. Os que recebem e os que não recebem. Sim, ele é profeta dos que recebem e daqueles que rejeitam. Você é livre para rejeitar e para aceitar.
Mas Caco Filipe é o seu profeta hoje. As pessoas são obrigadas a acreditar em Caco Filipe? Não, as pessoas não são obrigadas a acreditar em Caco Filipe. Primeiro porque a salvação é uma questão de predestinação. Como diz em Atos 13:48, todos quantos foram ordenados para a salvação, creram no que Paulo pregava. Está em Atos 13:48. Então, nos dias do dilúvio, como eu estava dizendo, ninguém era obrigado a crer em Noé. Deus não obrigou ninguém a crer em Noé. Deus não obrigou ninguém a crer em Moisés. Deus envia o seu profeta, ele dá os sinais ao seu profeta, ele dá a mensagem ao seu profeta, esse profeta vai pregar a sua mensagem em sua geração. Agora, aqueles que foram predestinados para a salvação vão acreditar nesse profeta e vão com esse profeta até o fim, e aqueles que vão rejeitar. Também há aqueles que vão acreditar no profeta por um tempo, mas que não são filhos de Deus, como Datã, Coré, o Abirão, como Judas Iscariotes. Mas a salvação é por predestinação. As pessoas não são obrigadas. No tempo do profeta Elias, o Acabe e a Jezabel e os profetas de Baal não queriam Elias, como eu estava dizendo. Não é o fato de você querer ou não querer o profeta, é o fato dele ser o seu profeta. E Elias era o profeta de Acabe, Elias era o profeta de Jezabel, Elias era o profeta dos 450 profetas de Baal. E eles rejeitando Elias, mesmo assim Elias era o seu profeta. Os fariseus, saduceus, helenitas, herodianos rejeitando Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era o profeta dos fariseus, saduceus e outros do seu tempo. Então você não é obrigado a acreditar em Caco Filipe. No entanto, Deus não é obrigado a salvar aqueles que rejeitam o seu profeta. Deus não foi obrigado, irmão Maurizano, a salvar aqueles que rejeitaram Noé. A condição de Deus é, ele envia o profeta. Os que creem no profeta são salvos, e os que não creem no profeta são condenados. Ele envia Jesus de Nazaré. Os que creem em Jesus de Nazaré são salvos, e os que não creem são condenados. Você é livre para aceitar ou para rejeitar. Mas Caco Filipe é o seu profeta, e Deus não está obrigado em salvar aqueles que rejeitam o seu profeta. Mas então, há aqueles que dizem que Caco Filipe não morreu na cruz por nós. Sim, as pessoas sempre dizem isso, né? Principalmente os líderes religiosos. Eles dizem, porventura foi Caco Filipe que morreu na cruz por nós? Quem morreu na cruz por nós foi Jesus Cristo. Quem vai nos salvar é Jesus Cristo. De fato, o único homem que trouxe a redenção para a humanidade foi Jesus Cristo pelo seu sacrifício perfeito na cruz. E todos nós, todos os filhos de Deus, desde Adão até o último filho de Deus que nasceu sobre a terra, entre eles Caco Filipe, o profeta de Deus hoje, é salvo pelo sacrifício de Jesus Cristo. Agora veja que Paulo não morreu na cruz, mas você vê em Atos 13:47 que Paulo diz que ele foi posto para ser a luz das nações e a salvação de Deus até as extremidades da terra. Porque o sacrifício de Jesus traz a redenção e a salvação dos seus filhos, mas para você ter acesso a essa redenção, para você ter acesso ao sacrifício, ao sangue de Jesus Cristo, você tem que passar pelo seu profeta. É por isso que em Atos capítulo 10 o anjo diz, você deve chamar Pedro. É Pedro que vai vir dizer o que você tem que fazer. Veja, não foi Pedro que morreu na cruz, mas Pedro era o profeta, aquele que tinha a chave do céu, de acordo com Mateus capítulo 16. Não foi Caco Filipe que morreu na cruz por nós, mas para nós termos acesso ao sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz, nós precisamos receber Caco Filipe, que é o enviado de Jesus Cristo hoje, de acordo com João 13:20. Jesus Cristo disse, aquele que recebe quem eu envio, a mim me recebe, aquele que rejeita quem eu envio, a mim me rejeita. Quando você recebe Caco Filipe, você está a receber o próprio Jesus Cristo. E quando você rejeita Caco Filipe, você está a rejeitar Caco Filipe. Então, de fato, Jesus Cristo foi o único que morreu na cruz para a redenção da humanidade. Mas para você alcançar esta remissão, os filhos de Deus, para alcançar essa remissão, eles têm que passar pelos profetas. E um dia o Cornélio tinha que passar por Pedro. Depois eles tinham que passar por Paulo. No ano 170, os filhos de Deus, para alcançar a redenção de Jesus Cristo na cruz, eles tinham que passar por Irineu. Em 1520, os filhos de Deus tinham que passar por Martim Lutero. Em 1750, os filhos de Deus, para alcançar o sangue de Jesus Cristo, para a sua redenção, ele tinha que passar por John Wesley e depois por William Branham, mas hoje, para alguém alcançar o sangue de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, ele deve passar por Caco Filipe. É isso. Então devemos acreditar em Caco Filipe e não em Jesus Cristo? Como eu disse, acreditando no profeta, está a acreditar em Jesus Cristo. Acreditar naquele que Deus envia, está a acreditar em Deus, de acordo com João 13:20.
Então, quando se acreditava em Noé, estava acreditando em Jeová, porque é Jeová quem enviou Noé. Acreditando-se em Moisés, estava acreditando em Jeová. Acreditando-se em Lutero, estava acreditando em Jesus Cristo. Acreditando em Paulo, estava acreditando em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, no Novo Testamento, é o mesmo Jeová do Antigo Testamento. Não há duas pessoas como pregam as igrejas. Aqui há um ponto a qual as pessoas devem observar. Não existe, como eles pregam, uma Santíssima Trindade de 3 pessoas diferentes em Deus, na divindade. Não existe Deus e mais Jesus e mais o Espírito Santo. O que existe é um Deus, este é Jesus Cristo. No céu não há 2 deuses. Não há um Deus brilhante sentado em um trono e um outro Deus brilhante sentado no trono à direita do Deus Pai. O que existe é um Deus e este é Jesus Cristo, porque o Deus Todo-Poderoso desceu à terra, tomou uma forma humana e morreu pela humanidade. O próprio Deus, o Pai, encarnado na terra, de acordo com João capítulo 1, versículo 1, é quem morreu pela humanidade. Então, quando você crê no profeta, você está acreditando em Jesus Cristo, e quando você rejeita o profeta, você está rejeitando Jesus Cristo. Aqueles que dizem, sou discípulo de Jesus de Nazaré. Então, aqueles que dizem isto é simplesmente uma ignorância. Porque não se pode ser discípulo de Jesus de Nazaré, um homem que saiu de cena no ano 33. Como que alguém, agora em pleno século XXI, no ano 2019, pode dizer que é discípulo de Jesus de Nazaré? Discípulos de Jesus de Nazaré eram aqueles que viviam no tempo de Jesus de Nazaré. Eram aqueles que seguiam Jesus de Nazaré, aqueles que conversavam com Jesus de Nazaré, aqueles que andavam com Jesus de Nazaré, que se sentavam à mesa para comer com ele, aqueles que sentavam para ouvir os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Esses eram o discípulo de Jesus de Nazaré. Uma pessoa que diz que é discípulo de Jesus de Nazaré hoje, isto é um abuso de linguagem. Porque Jesus deu ordem aos seus discípulos em Mateus 28:19, dizendo, ide e fazer discípulos. Mas eu poderia perguntar a você que diz que hoje é discípulo de Jesus de Nazaré, esses discípulos que os discípulos de Jesus iriam fazer pelas nações, eles seriam discípulos de Jesus ou discípulos do discípulo de Jesus? É óbvio que eles seriam discípulos do discípulo de Jesus, porque Jesus já não está mais lá. Agora eu pergunto, Timóteo, Tito, Silvano, Agabo, Silas, Barnabé, estes homens eram discípulos de Jesus ou eram discípulos de Paulo? Eram discípulos de Paulo, porque não tem mais como ser discípulo de Jesus se Jesus não está lá. Uma pessoa que diz que é discípulo de Jesus de Nazaré, isto é uma ignorância e é um abuso de linguagem. Hoje não há discípulo de Jesus de Nazaré na terra. Você vê que hoje as pessoas, irmão, querem ser discípulo de Jesus de Nazaré. Como no tempo de Jesus. Jesus estava lá como profeta, eles não queriam ser discípulos de Jesus. Eles diziam que eram discípulos de Moisés. Nós somos discípulos de Moisés, nós somos discípulos de Moisés. A ponto de Jesus dizer, não pense que eu vou vos acusar diante do Pai. Há um que vos acusará, Moisés, a quem vocês esperam, Moisés, a quem vocês pensam que são profetas. Porque no julgamento, estes que não creem em Jesus vão apelar para Moisés, dizer, não, nós não somos discípulos de Jesus. No julgamento, ao discípulo, a Moisés. E Moisés vai dizer, eu não vos conheço, né? Leve-os de volta a Jesus de Nazaré. Então, quando há um profeta na terra, os filhos do diabo sempre vão dizer como os fariseus, nós não somos discípulos de Jesus, nós somos discípulos de Moisés. Já no tempo de Paulo poderia se dizer, nós não somos discípulos de Paulo, nós somos discípulos de Jesus. Mas como? Jesus nem mesmo está lá. Então não há discípulo de Jesus hoje na terra. Se alguém deve ser discípulo, ele deve ser discípulo do profeta vivo da nossa geração, que hoje é o profeta Cacau Filipe. Alguém pode ser salvo hoje fora da mensagem do profeta Cacau Filipe? Isso é muito simples e muito claro. De acordo com a Bíblia, ninguém foi salvo fora da mensagem de Noé. Ou ele cria em Noé e entrava na arca de Noé, ou ele iria perecer nas águas do dilúvio e depois iria ao inferno. Pelo que a Bíblia mostra, ninguém foi salvo fora da mensagem de Moisés. Ou ele cria em Moisés, ou ele ia perecer no deserto e depois iria ao inferno. Porque o homem não pode rejeitar o profeta de Deus na terra e ir ao paraíso junto com esse profeta. Não tem condição. Se para o homem ir ao paraíso com o profeta, ele deve crer no profeta que Deus enviou para o seu tempo. Então hoje, para você ser salvo, a única maneira é você crer na mensagem do profeta Cacau Filipe. Você é livre para crer ou não crer. Mas saiba que se você não crê em Cacau Filipe, quando você morrer, o seu destino é o inferno, é a quinta dimensão, porque hoje, no século XXI, enquanto Cacau Filipe está vivo, a salvação de Deus é crer em Cacau Filipe.
crendo em Cacau Felipe, você está crendo em Deus, que é Jesus Cristo. Todos aqueles que se levantam contra o verdadeiro profeta não podem prevalecer sobre a terra. E se você tem dúvida se Cacau Felipe é um verdadeiro ou um falso profeta, o meu conselho para você é poderar. É você ir examinar o livro do profeta Cacau Felipe. Hoje você diz que Cacau Felipe não é um profeta. Eles dizem isso. Cacau Felipe é um falso profeta. E eles dizem más palavras do profeta. Eles falam blasfêmias contra o profeta. Porque no profeta está o Espírito de Deus. E o que é blasfêmia? Blasfêmia é você dizer que algo que Deus está fazendo é o diabo, ou algo que o diabo está fazendo é Deus. Isso é blasfêmia. É você acusar, dizer que o diabo é Deus e Deus é o diabo. E quando você diz que Cacau Felipe é um falso profeta, você está combatendo Deus. Agora, eu aconselho você não fazer isso. Porque você diz, é um falso profeta. Bem, e se não for? Você já parou para pensar, e se não for? Eles diziam que Noé era um falso profeta. Jesus era um falso profeta. Paulo era um falso profeta. William Branham dizia que William Branham, no tempo de William Branham, hoje não. Hoje há 2 milhões de branhamistas, 2 milhões e meio de branhamistas que crê no profeta William Branham. Mas lá não havia 2 milhões e meio de discípulos de William Branham. Lá diziam, as igrejas religiosas diziam que Branham era um falso profeta, era um santo falador. Mas hoje as pessoas dizem que Branham era um verdadeiro profeta. Lá diziam que Jesus de Nazaré operava pelo poder do Beelzebub. Ele fazia aquilo pelo poder dos demônios. Os religiosos diziam isso. Mas hoje, católicos, protestantes, evangélicos e branhamistas dizem que Jesus é um verdadeiro profeta. Dizem porque a história diz que Jesus é verdadeiro. Se você estivesse lá, você estaria gritando, dizendo crucifica Jesus e solta Barrabás. Mas e se Cacau Felipe é um verdadeiro profeta? E se Cacau Felipe é o enviado de Jesus Cristo hoje sobre a terra? Você rejeita Cacau Felipe, você combate Cacau Felipe, você está combatendo Jesus Cristo. E você que combate Cacau Felipe é um verdadeiro profeta, seria melhor que você nem mesmo tivesse nascido nos dias de Cacau Felipe. Vou esclarecer isso. Você católico, protestante, evangélico e branhamista, que dizem que Cacau Felipe é um falso profeta, que persegue Cacau Felipe e os seus discípulos, que combate Cacau Felipe, se Cacau Felipe é um verdadeiro profeta, melhor seria que você nem tivesse nascido nessa geração, ou seja, nem tivesse nascido nos dias do profeta Cacau Felipe. Bom, nós estamos terminando essa primeira parte aqui da entrevista. Algum deseja fazer algumas considerações? Então, como disse no primeiro vídeo de explicações sobre a mensagem do profeta Cacau Felipe, eu volto a colocar aqui o convite, né, para todos os líderes religiosos que moram aqui na cidade de Redenção do Pará, que moram no estado do Pará, que queiram nos enfrentar em um debate, sentar numa mesa com o moderador para um debate, para sabermos, para que as pessoas saibam quem está com a verdade, né? Então nós estamos à disposição. Se você quer fazer uma entrevista, nós estamos à disposição. Se você quer fazer perguntas, nós estamos à disposição. Se você nos convidar para ir pregar na sua igreja a mensagem do profeta Cacau Felipe, nós estamos à disposição. Se vocês organizar uma conferência com vários pregadores, teólogos, os líderes religiosos para chamar os discípulos de Cacau Felipe, nós estamos à disposição. Então o que eu gostaria de dizer é que nós, discípulos do profeta Cacau Felipe, vamos aceitar qualquer convite nesse sentido para a explicação da mensagem do profeta Cacau Felipe. Encerrando aqui essa parte da entrevista, que o Espírito de Deus tenha a humildade para compreender e sair da sedução. Amém. Amém. Ela se renova cada manhã, ela se renova cada manhã. Estas são